Alguém sabe o que é o SHBG? Uma proteína que está ligada a hormônios sexuais. SHBG está ligado à testosterona, ligação forte ou fraca. Ligação forte, é fácil de desvencilhar? Não. Então, é considerada uma testosterona biodisponível ou não? Não biodisponível. A testosterona ligada a SHBG. Só que quem produz SHBG é o fígado. E o que acontece com o fígado na inflamação? Ele está com a produção de SHBG impactada, tanto por conta da inflamação, quanto por conta da hiperinsulinemia. Ou seja, o fígado ele não produz SHBG de forma tão eficiente no estado inflamatório. Por isso que você pode observar que nos pacientes que têm obesidade, o SHBG muitas vezes está um pouco reduzido. E se o SHBG está reduzido, a testosterona livre vai aumentar ou baixar? Vai tender a aumentar. Só que a testosterona total no homem vai tender a reduzir. E é isso que também causa os sintomas que eu vou mostrar para vocês agora. Mas não se surpreenda se você vê um paciente obeso que tem um SHBG um pouco mais baixa e uma testosterona livre um pouco mais alta. Isso aqui confunde muita gente que não sabe disso. Como é que funciona a síndrome realmente no homem, né? Que é a sigla síndrome MOSH. 40% dos homens, e é por isso que eu falo, se você vai trabalhar com obesidade, você tem que saber pelo menos o básico de hormônio. Tem que saber. Pelo menos para encaminhar se você não quiser tratar. 40% dos homens obesos que vão sentar no seu consultório, eles têm hipogonadismo, estatisticamente. E não é só obeso. Também paciente com sobrepeso. Não é só aquele paciente que está com obesidade mórbida, como era a última classificação, né? É um paciente que está um pouco acima do peso, às vezes a testosterona já cai. Quais são os mecanismos? É bem fácil de entender. Quando a pessoa engorda, o tecido adiposo reduz ou aumenta? Aumenta. Então, se o tecido adiposo aumenta, existe uma enzima chamada aromatase que é expressa nesse tecido adiposo. O que é que a aromatase faz? Androgênios e estrogênios. Aumenta o estradiol. O que é que o estradiol vai fazer lá no hipotálamo? Bloquear o eixo hormonal. Então, você vai ter um feedback negativo aqui no hipotálamo, que vai reduzir a produção de LH na hipófise e que vai reduzir a testosterona. Esse é um dos mecanismos da síndrome MOSH. Então, aumentou a gordura, aumentou a aromatase, aumentou o estradiol, feedback negativo no hipotálamo, redução de LH, redução de testosterona. Esse é o primeiro mecanismo. Esse aqui é só um dos mecanismos. Então, você vai ter aqui impactando. Aí, quando a testosterona cai, o que acontece? Massa muscular. É bom ou ruim quando a testosterona cai? Péssimo. Gordura, aumenta ou reduz? Aumenta. Outra fisiopatologia. Lembra que eu falei ontem? Lembra que eu falei que a inflamação ela vai gerar inflexibilidade metabólica, vai gerar resistência insulínica. E eu perguntei para vocês ontem. A inflamação vai mexer com a testosterona? O que é que vocês acham? Com certeza. Disfunção dos adipócitos vai levar aquilo que eu falei ontem já, né? Aumento de citocinas inflamatórias, que vai levar a resistência hipotalâmica à insulina e leptina. Isso vai reduzir a função do GNRH e vai reduzir a testosterona. Então a inflamação, ela também vai afetar a produção de testosterona. Por isso que faz parte do tratamento da síndrome MOSH também você fazer o controle inflamatório. Claro, na linguagem do paciente, você explicar para ele a importância dos injetáveis que eu falei ontem, também para melhorar a parte do hipogonadismo. Claro que não é só isso, é um tratamento adjuvante, mas dentro de toda a sua conduta, você tem que abordar também o tratamento da inflamação e estresse oxidativo. Paciente obeso se alimenta geralmente mais em gorduras saturadas. Isso leva a desbiose intestinal, que vai levar a hipoxemia e aumento de citocinas inflamatórias. Isso vai mexer com um neuropeptídeo chamado quispeptina, que é ele que controla o GNRH. Então, se isso aqui está impactado, vai impactar o GNRH e também vai reduzir a testosterona. Então, são vários mecanismos da síndrome MOSH que vão causar a redução de testosterona. Paciente obeso, não só obeso mórbido, paciente obeso ou sobrepeso, ganha um pouquinho de peso, ganha 10 quilos. Muitas vezes é suficiente para esse paciente ter o hipogonadismo. Existe uma relação bidirecional. O paciente que tem a redução de testosterona vai ganhar mais peso. O paciente que ganha mais peso vai reduzir a testosterona. Vira um ciclo vicioso interminável que a vida do cara vira um inferno. Porque ele tá baixa libido, baixa disposição, baixa energia e uma coisa retroalimenta a outra. Você pode fazer isso, eu faço isso no consultório. Eu falo, olha, sua testosterona está baixa, faço uma setinha assim. Tudo que eu falo, eu faço escrevendo, numa folha de papel. Que é uma dica, inclusive. Tem gente que mostra slide pro paciente, não recomendo. Pega uma folha em branco de papel e explique para o paciente o tratamento, como eu ensino lá na mentoria. Porque isso vai gerar muito mais... O paciente vai falar, pô, esse médico sabe o que tá fazendo. Pegou uma folha em branco e ele explicou tudo pra mim. Gera muito mais o paciente sabe olhar e ver que você sabe muito mesmo. Então eu mostro pra ele, ó, testosterona baixa vai gerar, com aquele yin, né? Vai gerar aumento de gordura. E aumento de gordura vai gerar redução da testosterona. Alguns princípios, o objetivo aqui não é esgotar o tema, mas é dar uma visão geral pra vocês. Mas a primeira coisa que você precisa acertar é óbvio que é o diagnóstico. Então o seu diagnóstico precisa ser correto. Diagnóstico clínico. Quais são os sintomas mais comuns? São 3 os mais comuns. Você esquecer todo esse questionário aqui que você pode fazer também. Libido, baixa libido, redução de ereções matinais e disfunção erétil.